Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, você que acompanha este vídeo. Essas devocionais são breves devocionais. Nós estamos na carta de Paulo aos Gálatas. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 4 dessa carta tão maravilhosa, tão maravilhosa. Uma carta que exalta a supremacia da graça de Deus, a liberdade que temos em Cristo Jesus, né? A forma como fomos declarados justos pela fé em Cristo, por meio de sua graça. Isso é algo maravilhoso. Vamos fazer a leitura dessa porção onde Paulo vai nos mostrar que nós saímos da escravidão para a liberdade, que Deus nos fez seus herdeiros em Cristo Jesus. Diz assim o texto: portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E, porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. E por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. A expressão que Paulo inicia esse capítulo 4 nos arremete ao que ele tinha dito antes sobre como nós somos filhos de Deus pela fé. Ele termina os versículos anteriores dizendo: agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros segundo a promessa de Deus. Aí ele diz assim: tendo isto em vista, ele passa a explicar como era o nosso estado antes de Cristo vir. Estávamos sob a tutela, a guarda da lei. Ele dizendo assim: pensem da seguinte forma, ou seja, ele vai nos fazer um comparativo. Enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens, ou seja, ele está debaixo da tutela de alguém, guardado por alguém, sob os cuidados de alguém, limitados por alguém, ou seja, até que ele atinja a idade adulta para assumir a direção ou a gerência de seus recursos. Então, observe que Paulo prossegue dizendo: deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. Ou seja, até que ele atinja essa idade, que lhe foi determinada pelo pai, que lhe dá condições de gerenciar, de conduzir a sua vida, ele deve estar debaixo da guarda de alguém, de seus tutores, de seus administradores. Ele faz então um comparativo dizendo: o mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Paulo está dizendo: nós estávamos guardados debaixo da lei. A lei era um tutor para nós, era um administrador para nós. Então nós estávamos selados embaixo dela, guardados embaixo dela, éramos como crianças que precisam ser observadas, que precisam ser cuidadas, ser administradas. Mas, e esse mas aqui é interessante porque ele muda o foco e o direcionamento do que Paulo está dizendo. Mas, quando chegou o tempo certo,
Esse tempo certo é o tempo determinado por Deus, quando o cálice estava cheio, ou a plenitude do tempo, quando chegou o momento exato que Deus havia pré-determinado para que o Senhor viesse. Ele diz assim, ó, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Então, observe que na plenitude do tempo, quando o cálice estava cheio, quando tudo estava preparado, no tempo de Deus, no tempo pré-determinado, decretado por Deus, ele então envia o seu Filho, nascido de uma mulher, sob a lei, ele vai cumprir esta lei para nós. E qual é o propósito de Deus fazer isso? Ele diz assim, assim o fez, ou seja, o propósito de Deus fazer isso era o quê? Para nos resgatar a nós que estávamos sob a lei. Ou seja, para nos resgatar. Cristo cumpriu a lei em nosso lugar, nos resgatando da lei. Para o quê? Para nos adotar como seus filhos. Como seus filhos. Então observe, irmãos, que coisa maravilhosa. Deus determinou todas essas coisas, decretou todas essas coisas. No tempo certo ele enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, ele cumpre toda a lei e o propósito é nos resgatar, nos adotar como seus filhos. E Paulo prossegue, e porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos Abba Pai ou Papai. Então observe que a prova de que nós somos verdadeiramente filhos de Deus é que Paulo aqui aos Gálatas usa essa expressão, aos Efésios ele diz que Deus nos selou, nos marcou com o Santo Espírito da promessa, o Espírito de Cristo, o Espírito que glorifica Cristo, o Espírito que nos leva a glorificar a Cristo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo é colocado aqui. E por meio dele, é por meio do Espírito que nós podemos dizer Abba Pai, ou Papai, Papaizinho querido. Nós fomos aceitos, fomos adotados como filho. A doutrina da adoção é algo pouco falado, pouco comentado, mas ela está tão latente na regeneração, é algo tão importante. O mesmo Deus que nos regenera, ao passo que nos regenera, ele nos adota como seus filhos, como seus filhos. E ele diz, agora, tendo isso em vista, essa verdade tão importante, ele diz assim, agora você já não é um escravo. Você já não é escravo, mas filho de Deus. A nossa posição mudou. A nossa posição mudou. Outrora éramos inimigos, escravos, longe de Deus, segundo o curso deste mundo, vivendo debaixo dos rudimentos da lei. Agora nós não somos mais inimigos, não somos mais pessoas as quais são alvos da ira de Deus. Em Cristo Jesus nós somos adotados, agora nós somos filhos. Houve uma mudança de posição. Paulo vai tratar isso em Colossenses, quando ele diz que fomos transportados de um império de trevas para um reino de luz, para o reino do Filho do seu amor. Há uma mudança de posição. E agora, um fato muito importante que nós precisamos atentar dentro dessa palavra é que nada, nem ninguém, nem nenhuma outra criatura, nada pode
nos mudar ou nos mover da posição que estamos em Cristo Jesus. Por isso essa doutrina é algo maravilhoso, essa passagem é algo maravilhoso. Uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, fomos regenerados, resgatados, declarados justos, adotados por Deus como seus filhos, ninguém e nem nada pode nos mover desta posição. Podemos enfrentar as maiores adversidades, os maiores problemas da vida, enfermidades, dores, lutas, percas, mas nada pode alterar a nossa posição em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus, pertencemos a Ele. E olha o que ele continua dizendo. Agora vocês já não é escravo, mas filho de Deus, e uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Então observe que uma vez que nós somos filhos, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Que momento maravilhoso, que palavra maravilhosa, que Deus maravilhoso é esse, irmãos, que veio nos buscar, nos tirar das trevas, nos resgatar, nos limpar, nos declarar justos, nos deu o seu Espírito nos selando, dizendo que somos suas propriedade, pertencemos a Ele, nos adotou como seus filhos e agora nos torna herdeiros juntamente com Cristo Jesus. Juntamente com Cristo Jesus. Isso aqui nós não podemos conseguir, nós não podemos alcançar por guardar preceitos da lei. Isso aqui é tudo fruto da graça de Deus. Isso aqui é tudo fruto da obra de Cristo. Nada de mim, tudo de Cristo. É Cristo quem nos concede todas essas coisas na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Pensemos sobre isso, meditemos sobre esse Deus maravilhoso, esse Deus amoroso, para que possamos a cada dia louvá-lo, adorá-lo, bendizê-lo e termos um coração grato para com tudo o que Ele fez por nós em Cristo Jesus. Deus abençoe o seu dia. Um forte abraço.